No podcast de hoje, o essencial sobre Santo António de Lisboa. Santo António nasceu em Lisboa, junto à Catedral da cidade, onde hoje se ergue a Igreja de Santo António, construída em sua honra, no local em que se situava a casa paterna, muito perto do lance ocidental da Cerca Moura. Terá nascido por volta de 1192, embora a data considerada até há pouco tempo fosse 1195. Foi batizado uma semana depois, de acordo com o costume da época, na sede de Lisboa, e os seus pais deram-lhe o nome de Fernando. Filho de Martim e de Teresa, gente abastada e com influência na cidade, desde os primeiros anos da sua vida foi educado por sua mãe, em sintonia com as práticas cristãs. Com 7 ou 8 anos de idade, ingressou na escola anexa à Catedral de Lisboa, onde estudou as primeiras letras. Aí também foi menino de coro. A quando da tomada de Lisboa em 1147, Dom Afonso Henriques nomeou como bispo da cidade um inglês, Gilbert Hastings, homem muito instruído nas letras sagradas e que conferiu um cunho cultural ao seu bispado. Além disso, o Terceiro Concílio de Latrão, celebrado em 1179, tinha consagrada como obrigatória em todas as escolas catedrais a existência de um mestre-escola com a finalidade de ministrar instrução religiosa ao clero e a crianças em idade escolar. Desta escola, anexa à sede de Lisboa e da sua biblioteca, pouco se conhece de concreto, pois toda a documentação se perdeu na altura do terremoto de 1755. Sabe-se, contudo, que nestas escolas existiam obras de caráter predominantemente religioso, mas também possuíam obras escolares e pedagógicas. No entanto, também se estudava gramática, retórica, música e aritmética. Fernando Martins, pois é este o seu nome antes de se tornar franciscano, estudou nesta escola catedral as primeiras letras, tomando contacto com a cultura religiosa, que tão relevante iria ser no decorrer da sua vida. Segundo a primeira biografia, intitulada Legenda Prima ou Assídua, redigida logo após a sua morte por confrades que o conheciam bem, Fernando Martins ingressou, depois destes primeiros estudos, no mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, onde passou aproximadamente 2 anos. No entanto, as constantes solicitações de amigos e de familiares não lhe permitiam a tranquilidade necessária para se dedicar ao estudo e à meditação religiosa que tanto desejava. Em seguida, transfere-se para o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, também de cônegos regrandes de Santo Agostinho, onde permaneceu cerca de 9 anos, na paz e tranquilidade que o lugar propiciava, permitindo-lhe assim, como era seu desejo explícito, dedicar-se ao estudo, à oração e à reflexão. Na livraria do Mosteiro de Santa Cruz, o santo encontrou as obras de referência fundamentais que estão na base da sua apurada formação intelectual e que nos permitem afirmar, sem sombra de dúvida, que a sua sólida e bem estruturada cultura teológica é claramente portuguesa, no sentido de ter sido adquirida em Portugal, ainda que mais tarde, em Itália, como franciscano, a tivesse atualizado à luz de novos dados e da própria vivência da espiritualidade franciscana. O mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, na época em que o santo aí viveu, era considerado um dos mais prestigiados centros de cultura monástica, ombreando em prestígio com outros centros europeus, como a Escola de Paris, com a qual mantinha contactos estreitos. Neste momento, uma pergunta emerge. O que leva o cônego regrante de Santo Agostinho, dedicado ao saber e às tarefas monásticas, a abandonar este mosteiro e a abraçar o franciscanismo nascente, cuja mensagem evangélica ainda estava pouco divulgada e não contemplava o estudo que o santo tanto apreciava, que o leva a abandonar os cônegos regrantes de Santo Agostinho e a trocar o nome de batismo, Fernando, pelo de António, com o qual passou a ser conhecido? A resposta não é linear, mas certamente foi tocado pela espiritualidade e mensagem, ainda que simples, dos primeiros franciscanos que, vindos de Itália, batiam à porta do rico mosteiro de Santa Cruz a pedir esmola e que, ao mesmo tempo, davam a conhecer a mensagem apostólica de São Francisco de Assis.
Com efeito, em 1219, passaram por Coimbra, a caminho de Marrocos, 5 frades, cuja intenção era de evangelizarem os mouros. Ora, o facto de estes terem sido martirizados no norte da África e degolados, e de terem sido trazidos depois para Coimbra os seus restos mortais, cujas relíquias, aliás, ainda hoje se encontram na igreja de Santa Cruz, conduz o cônego regrante Fernando Martins a tomar a decisão, certamente já esboçada anteriormente, de seguir as pisadas destes 5 protomártires franciscanos. Fortemente impressionado por um tal exemplo de amor missionário, resolve trocar o hábito de cônego regrante pelo simples e pobre hábito de burel de frade menor, propondo-se seguir as pisadas dos martirizados que tinham partido para evangelizar. Deste modo, António é acolhido no convento dos Olivais, em Coimbra, para em seguida partir para o norte de África. Também ele se dirige a Marrocos, mas aí adoece e vê-se obrigado a regressar de barco. Segundo a Legenda Prima, uma tempestade levanta-se e arrasta a embarcação para as costas da Sicília, na Itália. António desembarca e acaba por se dirigir ao importantíssimo capítulo das Esteiras, em Assis, que reuniu a maior parte dos franciscanos vindos de todas as partes da Europa, a fim de se encontrarem com o seu luzeiro, irmão Francisco. Nesta altura, António tem cerca de 30 anos. Chegado como um desconhecido e simples frade menor, após o termo do capítulo, António vai com alguns confrades para Monte Paulo, lugar ermo, onde leva uma vida austera e simples, dedicada à oração e à ajuda aos confrades. É este um momento de reflexão intensa, de asseguramento interior da sua vida como frade menor. De caráter solitário e silencioso, mas amável, um dia é solicitado dizer algumas palavras em Forli, por ocasião de ordenações. Revela-se então o seu vasto saber, bem como os seus notáveis dons como pregador. É este o momento a partir do qual a sua vida vai sofrer uma profunda alteração. Desconhecido de todos até ali, o saber de caráter teológico escriturístico pacientemente adquirido em Portugal, aliado à sua veia de grande pregador, tira-no do anonimato em que vivia. Podemos afirmar com segurança que começa aqui a sua vida pública. O seu saber teológico é posto ao serviço do franciscanismo nascente, que nesta altura não possuía nem bibliotecas nem mestres. António é verdadeiramente o primeiro mestre de teologia da Ordem Franciscana. A sua atividade como pregador vai exercer-se na Itália e no sul de França, com grande sucesso. Por isso é designado para, mediante a pregação, vencer as heresias dos cataros e albigenses. De palavra fácil, suave e convincente, a sua atitude para com os hereges é a de procurar convencer pelo poder da palavra, sem violência, mas de um modo incisivo e persistente. Ficou conhecido como o martelo dos heréticos, devido a esta sua capacidade de persuasão. Mas nem sempre estes o escutaram, pelo menos nos primeiros tempos de pregação, tal como mostra a florinha do Sermão aos Peixes. A obra de Santo António é constituída na sua totalidade por sermões, os Sermones Dominicales, que acabou, e os Sermones Festivi, que ficaram por acabar. António chamou-lhes Opus Evangeliorum, ou seja, a obra dos Evangelhos. Os sermões antonianos são indubitavelmente de tipo douto, e isto significa que só indiretamente visavam um público e dão conta do alto nível da sua cultura, que articula diferentes níveis de saber, filosófico, teológico e místico. De saúde débil, muito devido ao facto da sua vida pública ser deveras esgotante, António sente necessidade de descansar. Escolhe a casa do conde Tiso em Campo de San Piero, onde existe uma velha nogueira de grandes ramadas. Aí é construída uma espécie de cela que o acolhe durante o dia. Está-se em maio de 1231. A sua saúde vai-se degradando e em 13 de junho desse mesmo ano, sentindo a chegada da irmã morte, António pede para o levarem para Pádua, onde queria ser sepultado. Morre pelo caminho, em Arcela, mas acaba por ser sepultado em Pádua. As crianças da cidade correram pelas ruas anunciando: morreu o santo.
Menos de um ano depois de ter morrido, o franciscano Frei António era proclamado santo, na que foi a mais rápida canonização da história da Igreja. Único doutor da Igreja de origem portuguesa, a qualidade dos seus sermões tornou popular o frade que criticou a impureza e a negligência de tantos religiosos do seu tempo. Santo António, como taumaturgo e figura modular da Igreja, está presente hoje em todos os continentes. Estamos perante um santo verdadeiramente universal. Desde o início das descobertas dos portugueses, as primeiras caravelas levavam religiosos na qualidade de guias espirituais dos marinheiros, mas para além destes embarcavam também outros eclesiásticos, entre eles franciscanos, com a finalidade de missionar os povos com os quais iam contactando. Naturalmente, os franciscanos portugueses levavam consigo Santo António, com o intento de evangelizarem, de tal modo que o podemos considerar, num sentido lato, o primeiro missionário português. Na realidade, quando António passou da canónica Coimbrã para a Ordem Franciscana, o seu objetivo declarado era dirigir-se ao norte de África com o intuito de converter os mouros. O seu projeto, como já vimos, fracassa devido a ter adoecido. Mas, mais tarde, a exemplaridade da sua vida, a sua fama como taumaturgo, o seu poder de intercessão espalham-se por todo o mundo. Os missionários franciscanos introduziram o seu culto nas terras onde missionaram, construindo capelas, igrejas e hospícios em seu nome e em sua honra e louvor. Angola, Moçambique, Guiné, Macau, Goa, Brasil ainda hoje apresentam marcas bem vivas da sua presença. E se os franciscanos divulgaram o seu culto como santo pertencente à ordem seráfica, os jesuítas portugueses fizeram de Santo António o santo capaz de representar os valores da missionação portuguesa em todo o mundo. Nesta convergência de esforços, Frei António aparece ainda hoje, em termos qualitativos e quantitativos, como o santo mais presente em todo o mundo. Santo António de Lisboa e de Pádua é uma figura marcante da Igreja e da cultura portuguesa no início da nossa nacionalidade. O santo emerge como modelo no seu tempo e ao longo dos tempos. No que diz respeito à nossa época, podemos referir a sua atualidade a diferentes níveis. No que toca ao seu pensamento, é de salientar a sua preocupação para com o próximo, sobretudo aquele que sofre, mediante o valorizar da fraternidade. Além disso, a sua consideração acerca de Jesus Cristo e do Pai como amor, como lei interior do homem que impele para a realização das boas obras. E, por fim, a sua sensibilidade para com a natureza, aspecto que hoje em dia é tão fundamental valorizar. Quanto à devoção, a disseminação do seu culto por todo o mundo, as diferentes formas de apropriação cultural da sua figura põem em evidência a sua faceta de santo popular, dos humildes, dos pequeninos, daqueles que mais necessitam de proteção. Santo António marcou a sua época, como ainda hoje marca a nossa, pelo exemplo e pelo modelo que é. Mas isto só é possível na medida em que habita no coração daqueles que o estudam e, essencialmente, dos que o invocam com devoção. A sua mensagem é universal, tal como o seu culto. Santo douto, santo popular, o que foi a sua vida, o que foi a sua obra, ainda está pleno de sentido. O programa de hoje teve por base o livro O Essencial sobre Santo António de Lisboa, de autoria de Maria de Lourdes Sirgado Ganho. A leitura foi de Tânia Pinto Ribeiro, os cuidados técnicos de Maria Almeida. A música é do Minueto Alegro da Sinfonia número 2 de João Domingos Bom Tempo. O Essencial sobre um programa da Imprensa Nacional.